Olá, caminhos da alma, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um dia de leitura aqui no canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que de verdade que sim. Bora lá então ver o que a gente veio buscar hoje, os sinais, as respostas, as confirmações, né? Então, respirem fundo aí, bora lá pra gente ver o que tá vindo. Deixa eu ver qual baralho que eu vou começar. Eu vou pegar esse tarô aqui. Bom, fundo do baralho tem a carta da justiça. Bora tirar mais uma aqui para vocês. Carta da lua. Bom, a justiça traz aqui, a gente normalmente vê a justiça sendo representada como uma mulher com uma venda nos olhos, que eles falam que a justiça é surda, cega e muda, né? E, enfim, que ela é imparcial. Aqui, ó, onde tem um equilíbrio, a justiça vai ser feita usando a espada ali, ou seja, vai ser bem imparcial mesmo. Embora a gente às vezes sabe que não é bem assim que funciona, ou pelo menos a gente gostaria que fosse uma coisa mais ali, e às vezes a gente ainda fica falando, ai meu Deus, tomara que a justiça divina haja, né? Atue aí na situação, porque nem sempre a justiça da terra naquele momento responde aquilo que a gente quer. E vocês vieram também a carta da lua. A lua fala muito de sinais sutis, de verdades que não se mostram de cara aí. E o que eu senti quando eu comecei essa leitura, vocês sabem que eu faço muito isso, eu vou embaralhando as cartas e vou sentindo a energia. Foi muito o seguinte, sabe quando a intuição tá tentando dizer alguma coisa pra gente e a gente fica relutante de aceitar alguma coisa? Pois bem, pode ser verdade aí, tá? Então, sabe quando a gente tem aquela sensação estranha de que algo não estava totalmente errado, mas também não estava certo? Algo que você não consegue provar, mas que você também não consegue ignorar. Pois bem, hoje o que abriu a carta para vocês aqui, essa tiragem, foi a lua com a justiça, tá? A lua não vem só para trazer um conforto para vocês, ela vem para revelar aquilo que estava escondido embaixo da superfície aí. Então essa leitura pode estar falando de uma amizade, de um ambiente de trabalho, de um relacionamento amoroso, ou até mesmo algo dentro de você que está pedindo uma certa atenção há tempos aí. Então, aqui tá pedindo para vocês respirarem fundo, se conectarem com essa energia que vocês estão sentindo e escutarem aquilo que tá ressoando, porque nem tudo aqui vai ser para todo mundo, mas aquilo que é seu, pode ter certeza que vai bater forte aqui, tá? Então eu vejo que a justiça fala que algo vai chegar no seu caminho e, né, da forma certa, e a lua fala ao mesmo tempo de algumas ilusões, de medos, de auto-engano, de verdades escondidas ou coisas que foram ditas pela metade. Intuição, né? Ou seja, o lado emocional versus o racional. Olha lá o equilíbrio da balança, tá? E esse desconforto que vocês estão sentindo aí, antes até de terem provas reais de alguma coisa. Então, a lua às vezes aparece quando algo não está sendo dito, ou quando está sendo dito, mas não está sendo exatamente verdadeiro, tá? Então aqui eu posso entender que alguém sorri para você, mas sente inveja, competição ou um ressentimento. Então eu vejo comentários atravessados, uma sensação de esgotamento que você pode sentir sempre que encontra alguém, sabe? Quando você chega bem perto dessa pessoa, daí a pouquinho você sai, parece que você está carregando o mundo nas costas. É um peso mesmo, uma coisa densa. Histórias que não batem aí, ou uma mudança de comportamento sutil. Então, vamos lá, vamos tentar entender. Essa pessoa de que a gente está falando aqui, ela costuma comemorar as suas conquistas? Você se sente seguro sendo você perto dela ou você sempre está pisando em ovos? Será que você sente que precisa explicar demais? Porque uma coisa é certa, a intuição ela não grita, ela sussurra, tá? Ela vem trazendo baixinho pra gente ali que tem alguma coisa que tá errado. Se a gente for parar, a gente falou aqui então de uma pessoa que tá ao seu lado, vamos pensar em termos de trabalho. No trabalho, a lua fala muito de bastidores, de conversas que você não escuta, de decisões que nem sempre são transparentes.
Então, será que não tá tendo aí promessas vagas ou chefias aí ambíguas que você não consegue entender, ou colegas que se aproximam demais de você só para coletar uma informação, para, sabe? Ou uma sensação que você tem às vezes de insegurança em relação a alguém sem um motivo muito claro. Porque quando a lua também vem para a parte profissional, ela pede uma observação clara, não um confronto seu imediato, mas você começar a notar como que é essa pessoa quando está perto de mim? O que eu percebo? Observar os padrões, não expor tanto os seus planos e confiar mais naquilo do que você sente do que propriamente naquilo que é dito, tá? Tá, então vimos aí a questão pessoal e a questão profissional. Vamos tentar entender na parte do amor o que esse recado está trazendo. A lua é a carta que mais fala de ilusão. Às vezes a mentira vem do outro, a gente sabe. Mas às vezes vem daquilo que a gente quer acreditar. A gente se ilude, tá? Às vezes a gente está vivendo relações indefinidas, pessoas que são emocionalmente ausentes, mas a gente não quer enxergar. Histórias que nunca avançam, ou a sensação de estar sempre esperando algo. E aí a pergunta que dói, né? Mas que, enfim, traz muito à tona aqui isso. Você está escutando o que essa pessoa diz? Ou você está escutando aquilo que você espera que ela diga com você? Porque, na verdade, a lua tá vindo não é para tirar nada de vocês, não, tá? Ela só tira o véu, aquela ilusão mesmo, de verdade. Então, a lua aparece exatamente antes do amanhecer. Então, ela não é nunca o fim da história, mas ela é o momento em que você para de se enganar. Então, se a sua intuição está insistindo em alguma coisa, se você percebe que alguns sinais se repetem, ou se esse desconforto que você sente quando está perto de alguém do trabalho, perto de alguém da sua vida pessoal, né, amigos ali, família, enfim, até mesmo na vida amorosa, talvez não seja paranoia não, viu, gente? Talvez seja percepção mesmo. E aí a gente vai tentar entender aí o que essas cartas estão trazendo para vocês, porque a gente vai tirar mais aqui agora, para entender o que eles estão querendo trazer. Vamos lá, vamos puxar aqui. Quantas aqui? 12? 12 cartas. Vamos botar já virada. Água doce. O homem. A pedreira e o poder. Bom, eu vou analisar devagarzinho, que eu tô sentindo que eu vou ter que tirar mais cartas, então eu vou falar pedacinho por pedacinho, tá? Essa primeira parte aqui, eu vejo algo que começou de uma forma leve, sutil aí, né? Pode ter sido um sentimento que vocês tiveram nesse meio tempo, uma percepção, algo que às vezes naquele momento parecia muito pequeno para ser levado a sério, algum detalhe, tipo, deixa isso para lá. Pois bem, aqui vem falando de sensibilidade, de intuição purinha ali, tá? É aquele sentir que a gente tem sem uma explicação lógica. O que é que você tá sentindo? Não sei, eu tô sentindo que tem uma coisa errada. Eu não tenho nenhuma prova em relação a isso, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa errada. Água doce fala muito de emoção verdadeira, tá? Aqui. E de empatia, de algo que tocou o seu coração, ou seja, você sentiu algo muito antes de entender o que estava acontecendo. E aí vocês vieram também com a carta do homem, né? Aqui é uma figura masculina, mas não precisa ser um homem a figura masculina não, mas uma energia ativa aí, né? De alguém que ocupa um espaço ou que influencia as suas decisões. Pode ser um amigo, um chefe, um parceiro, alguém que se coloca aí como referência. Essa energia masculina teve ou tem um impacto direto sobre você aí. A pedreira é dureza ali, um bloqueio, uma resistência, né? Algo não fluía. Em alguma situação aí, vocês viam que as respostas eram muito vagas. Tinha uma falta de clareza. Por outro lado, essa pessoa tinha uma postura muito rígida e as verdades meio que não batiam ali, tá? E aí, eu vejo aqui que tem alguém aí que era alguém que mandava, que decidia, que influenciava, que controlava. Então você não estava imaginando coisas. Você estava sentindo uma dinâmica de poder aí que não era justa, ou pelo menos não estava sendo exatamente transparente com você. Só que sentir não é o mesmo que enxergar claramente, né? Então vamos
Vamos ver se as cartas confirmam mais coisas aqui. Flecha, mulher, proteção e espada. Tá. Beleza. Aqui, então, a intuição deixa de ser uma coisa muito vaga e começa a ter um alvo. A flecha precisa de um alvo, de um direcionamento. A flecha é o foco, o direcionamento de vocês. Então, a intuição que vocês estavam sentindo até agora em relação a alguém ou alguma coisa, deixou de ser tão vaga e começou a tomar forma aqui. Você começa a perceber de onde está vindo esse desconforto e não é uma coisa mais geral, é específico. Aí sim, pode ser uma mulher envolvida diretamente, uma influência emocional, uma rivalidade silenciosa aí no trabalho, na família, uma amiga, né, com inveja, ou até mesmo o seu próprio feminino despertando, mas eu tô sentindo bastante energia de fora. Aí eu já vejo a percepção sua bem mais aguçada aqui. Só que, para trazer mais tranquilidade para vocês, a carta da proteção fala que mesmo no olho do furacão ali, vocês não estavam desamparados. Os guias, os ancestrais, a sua espiritualidade estavam te segurando, te impedindo até de agir por impulso aí e te protegendo de algo pior. A espada vem para cortar ilusões, tá? Chega um momento que a verdade precisa ser dita ou ao menos reconhecida. E aqui eu vejo um corte energético, decisões difíceis para vocês, mas ao mesmo tempo o fim de narrativas que estavam iludindo, narrativas falsas aí, tá? E aí, claro, a intuição, que antes era vaga, aqui começa a exigir coragem de vocês aí. Então, pelo andar da carruagem, vocês vão ter que fazer alguma coisa, né? Mas, bora lá. Joias. Ancestral. Conselho e encanto. Tá. Aqui eu vejo vocês se reconectando com algo que tinha sido abafado. Podia ser o seu poder pessoal aí, a sua confiança, a sua verdadeira essência. E aqui vocês podem ter ido buscar conselhos com alguém, né? Ou se ainda não foram, o conselho está vindo até vocês. Agora não é hora de agir no impulso. É hora de ouvir a si mesmo, os sinais, os guias de vocês. E o conselho aqui fala de maturidade espiritual. A carta do ancestral, de novo, confirma a energia aqui da proteção, ó. Vocês não estão sozinhos nessa história. Tem uma força antiga te acompanhando. Pode ser que você tenha uma mãe já falecida, um pai, uma avó, uma madrinha. Tem uma proteção de linhagem aqui, uma sabedoria herdada também. E aqui fala de justiça espiritual. Ah lá, no fundo do baralho tinha vindo justiça. E aqui a gente está falando de justiça espiritual. E aqui, o que você ganha com essas revelações que estão vindo? Você passa a ganhar mais clareza, mais amor próprio e o seu poder interno resgatado aqui, tá? Então é aquela história, a verdade pode até doer, isso que vai chegar para você ou já tá vindo, mas ela devolve o seu poder de novo, sabe? O seu valor. Então a lua mostrou o caminho aqui, né? A justiça disse que você está sendo muito protegido. Agora você vai escolher o que você vai fazer com essas informações que estão chegando aí, tá certo? Mas vamos tirar mais um bocadinho aqui? Deixa eu... Um rei de paus aqui. Seis cartas aqui, peraí. 5 de espadas. 10 de espadas. Rei de paus. 5 de ouros, rainha de ouros e as de copas. O que mais que a intuição está trazendo para você nesse momento? Bom, é aquela história. Primeiro veio uma confusão, depois começou uma clareza, depois começou a pedir coragem para vocês agirem, que a verdade seria dita. Pois bem, depois que a verdade aparecer aí na sua frente, porque eu sinto que para alguns ela ainda não se manifestou totalmente, né? Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada aí, mas ainda não sabem o que. Mas aqui eu vejo exatamente como que isso muda, tá? 5 de espadas fala para vocês tomarem cuidado com algumas vitórias que vão chegar para vocês,
mas que vão custar muito caro. Essa carta fala de conflitos onde alguém sai ganhando, mas no final das contas todo mundo vai perder. Cuidado então para não entrar em jogos onde o ego vai bater de frente aí. Cuidado se você for tentar provar que você estava certo o tempo todo. Não confronte ninguém esperando uma justiça imediata. Porque aqui está dizendo, olha, nem toda a verdade precisa ser batida de frente aí. Algumas questões só precisam ser retiradas da sua vida. Observe quem insiste em vencer sempre, quem está aí do seu lado, mesmo sabendo que isso vai machucar pessoas. É dessas pessoas que você precisa manter distância aí, tá? Mas aí vocês vieram aqui embaixo também com o As de Copas. Um novo começo emocional é possível aqui. E depois desse choque que vocês estão passando, vem uma abertura. Essa carta mostra que o coração de vocês, ele não vai se fechar. Seja porque foi traído por alguém do trabalho, por uma amizade, por alguém da família ou por uma questão amorosa, mas o coração não se fecha, ele se limpa. Então pode surgir aqui para vocês, muitos de vocês, um novo sentimento, ou vocês se reconciliando com vocês mesmos, ou uma conexão mais verdadeira com alguém ou com a própria espiritualidade, mas só nasce algo novo quando a questão velha lá deixa de ser alimentada, ou seja, vocês vão primeiro de tudo realmente precisar entender o que está acontecendo, porque apesar daqui a gente estar trazendo uma energia muito forte, para alguns não vai encaixar, mas para outros, aqueles que encaixarem, vocês vão entender aonde isso está fluindo. Ah, Renata, a minha intuição realmente já estava dizendo que eu estava cercado de pessoas não tão confiáveis assim. Era um sócio, um parceiro de trabalho, ou um colega de equipe, mas que, sabe, a pessoa sempre se aproximava com um sorrisinho no rosto, elogios, mas no fim não era aquilo que estava querendo fazer, era me puxando o tapete. Às vezes é um relacionamento amoroso que você apostou todas as fichas e viu que não era bem assim, né, que tinham coisas escondidas ali. Mas, de qualquer maneira, a justiça vai ser feita, né? Vocês estão muito protegidos aí, ó. Vocês vieram com a carta do ancestral, a carta da proteção ali também, entende? Então, é isso. Presta atenção em quem está do seu lado e como que isso vai ressoar na sua vida aí. A Rainha de Ouros fala que, a partir de agora, você precisa se colocar em primeiro lugar. Essa carta fala muito de maturidade, de autocuidado, de limites. A Rainha de Ouros não corre atrás. Ela não implora e também não se explica demais. Então, o conselho direto para vocês aqui é para cuidarem da energia, para serem seletivos, para protegerem o seu tempo, o seu corpo, o seu emocional, porque se você sabe o seu valor, e eu sei que você sabe, você não vai aceitar migalhas de ninguém aí, tá? Cadê os 5 de ouros aqui? Eu sinto que muitos de vocês vão estar sentindo uma sensação de perda nesse momento, tá? E sim, quando a gente descobre que ou foi traído, ou alguém foi, não é traído só de homem e mulher, ou homem, mulher, mas assim, uma deslealdade. Às vezes é alguém que você desabafou problemas, e essa pessoa levou problemas para outro, foi descobrir que, eu fiquei sabendo através de fulano. Como eu disse, é alguém que vai puxar seu tapete no trabalho. É uma intuição de que alguém não estava sendo tão correto com você esse tempo todo, ou que você não conhecia a verdade nos mínimos detalhes, que alguma coisa tinha sido escondido. Isso sempre incomoda, né? Porque mesmo quando a verdade vem para libertar a gente, mas ela pode deixar um vazio também. E aqui, infelizmente, eu vejo alguns afastamentos, uma sensação de exclusão, você foi deixado de lado aí, uma tristeza momentânea, mas aqui fala que você não está abandonado, e não mesmo, né? Você veio com a carta do ancestral e da proteção. Você só saiu de um lugar onde você não era totalmente considerado pelos outros aí, valorizados, tá? E aí vocês vêm também com o Rei de Paus. O Rei de Paus não pede permissão para nada, ele vem com clareza e propósito. Depois dessa energia de luto, de perder alguém em vida, ou seja, você precisou afastar-se de alguém porque você percebeu que a história não era tão bonitinha quanto parecia, vem uma energia de autoconfiança, de decisão firme e de uma nova direção na sua vida. Essa carta diz que você não está enfraquecido. Ao contrário, você foi despertado para algo. E o 10 de espadas fala de algum fim aí que vai ser definitivo, sem retorno. Essa carta pode até assustar no momento, mas ela liberta também, tá, gente? Porque ela termina algo aí na sua vida de forma irreversível, porém clara.
às claras, sem máscaras. Pode ser uma relação, ou uma dinâmica tóxica que você tinha com alguém, ou uma ilusão antiga aí, mas eu não vejo como salvar algo aqui, tá? Depois do 10 de espadas não existe outra queda, só existe o recomeço, porque quando você chega na energia do 10, você volta lá na energia do as, sabe? Então, se você chegou até aqui, é porque a sua intuição não estava errada mesmo. Fique atento a joguinhos de ego, né, ao que estão tentando te esconder, aquilo que não está tão às claras, mas vai ficar, né? A lua fala que tá e tem alguma coisa subentendida, essa primeira fase meio confusa, mas depois vem a clareza. Vocês já estão chegando nessa fase de ter a coragem até para tomar as decisões. Mas depois do que caiu, e precisava cair pelo jeito, o que ficou é você, tá? É você. Então, se resguarde nesse momento. Preste atenção a todos os sinais que surgirem a partir de agora, né? Os guias vão trazer para você algumas respostas aqui e ali, você vai começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Perceba a sua energia quando está perto dessa pessoa ou dessas pessoas, para sentir que, poxa, eu estava tão bem toda vez que eu chego nesse grupinho da família ou lá no trabalho, perto de determinadas pessoas, ou essa pessoa com quem eu estou me envolvendo, que tem horas que vem muito tranquila, depois, sabe, como se fosse duas caras, depois eu percebo que tem alguma coisa que não bate. Gente, a intuição da gente é danada. Se a gente se permitir acreditar nos sinais, naquilo que a espiritualidade está mostrando, a coisa vem. E eu percebo que alguma verdade vem, alguma ruptura também vem. Por que que vem a ruptura? Porque você vai perceber que essa pessoa que andou fazendo coisas com você tinha talvez mais coisa envolvida aí, né? E que você fala, pô, peraí, eu não mereço isso não. Eu não vou aceitar mais migalhas de jeito nenhum dessa amizade, desse amigo, desse sócio, dessa parceria, desse familiar. Eu não vou aceitar. A minha intuição estava certa mesmo. Era bom mesmo eu não ter fechado negócio com aquela pessoa que queria, né? Porque tinha alguma coisa debaixo dos panos, nas entrelinhas do documento. Vocês vão perceber, tá? E se isso fizer sentido para vocês, volta aqui, deixa nos comentários e curte o vídeo, compartilhe com algum amigo que você acha que está precisando entender essa história toda. E é isso. Obrigada pelo carinho de vocês. Breve a gente está de volta trazendo outra leitura dessas. Beijo grande. Tchau, tchau, CDA.